Voltei! Acharam que eu não ia mais gravar vídeo, né? Gente, correria, mas vim falar um pouquinho sobre uma coisa que vocês sempre me pedem no direct, que vocês sempre me cobram. Rafa, o que você aprendeu com a sua transição de carreira? Então hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os 6 insights que eu tive com a minha transição de carreira, tá? Primeiro, onde eu foco, a minha energia expande. Gente, isso é uma coisa que eu aprendi muito ao longo do processo de coach, que é onde a gente foca, expande. Por quê? Quando eu dedico a minha energia para alguma coisa, significa que eu estou inteiramente entregue àquilo. E foi isso que aconteceu na minha transição de carreira. Eu foquei a minha energia para minha transição de carreira. Então, durante 8 meses, eu planejei financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, fiz cursos, eu me preparei, então eu foquei toda a minha atenção para o processo do meu plano de ação para que eu pudesse alcançar minha transição de carreira. Então foi fundamental. E aí eu obtive na prática o que eu já tinha aprendido, que é onde a gente foca, expande. Então onde você foca a sua energia, expande as possibilidades, ok? 2. Vender é uma habilidade que todos deveriam ter. Sim, assim como você que já falou isso várias vezes, eu dizia que eu não sabia vender e que era por isso que eu tinha escolhido o jornalismo. Mas mal sabia eu que todas as profissões vendem alguma coisa. Vendem uma ideia, vendem um produto, vendem um serviço, vendem um pensamento, vendem um posicionamento. Então vender é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Todo mundo precisa desenvolver. Gente, tá tudo bem. Se você não nasceu com aquela alma de vendedor em que você vende tudo, não tem problema. Você pode desenvolver isso. Eu venho desenvolvendo muito a minha habilidade de vendas e eu sei que eu melhorei muito. A pessoa que vendia um processo de coaching há 1 ano e meio atrás não é a mesma que vende hoje. Então eu aprendi e eu desenvolvi essa minha habilidade. 3. O que os outros pensam sobre você é somente o que os outros pensam sobre você. Quando eu decidi fazer minha transição de carreira, milhares de pessoas disseram: você é louca, você é maluca, como que você vai ser coach? Logo coach, que é uma profissão tão criticada e tá. Então as pessoas me criticaram muito. Num primeiro momento, isso causou um impacto negativo sobre mim. Só que hoje, 8 meses após a minha transição de carreira, as pessoas dizem: ai, que bom, né, que você fez a sua transição, ai, parabéns, foi tão bom pra você, fez tanto sentido. Então, gente, entenda, o que os outros pensam sobre você é só o que os outros pensam sobre você. Foca naquilo que você quer, elimina todos os impedimentos, potencializa todas as suas habilidades e vai na direção certa. Claro que ao longo do caminho existem algumas pessoas que trazem algumas reflexões, algumas opiniões válidas de serem escutadas, de serem analisadas. Por isso eu sempre falo, vai passar pelo filtro. Tudo que alguém me disser vai passar pelo filtro. O que vale eu guardo e tomo uma decisão a respeito, o que não vale eu jogo fora. Então entenda, o que os outros falam sobre você ou de você é somente o que os outros falam. Não tome isso como uma verdade, não crie uma crença limitante, não crie uma barreira que te impeça a seguir em diante. Principalmente quando a gente fala de transição de carreira. Muitas pessoas estão na zona de conforto e elas não querem sair, elas não querem que outras pessoas saiam. Foi isso que eu escutei muito ao longo da minha transição de carreira, de que eu estava fazendo coisas erradas, que eu estava cometendo um erro. Só que hoje as pessoas vêm me pedir ajuda para fazer a sua transição de carreira. Então, assimila o que for bom, guarda, usa e o que não for, joga fora. 4. Planejamento é essencial para prevenir grandes riscos. Gente, sim, me tornei a louca do planejamento porque foi através de planejamento que eu consegui concluir a minha transição de carreira. Sem planejamento seria impossível. Por quê? Porque possivelmente eu não teria uma reserva financeira, possivelmente eu não estaria preparada emocionalmente, possivelmente eu não estaria
pronta para tomar essa decisão se eu não tivesse feito um passo a passo, se eu não tivesse planejado. Gente, a minha transição de carreira aconteceu em meio ao início de uma pandemia, onde milhares de empresas fecharam, onde milhares de empreendedores voltaram para o CLT, onde milhares de pessoas foram para a fila do desemprego. Então poderia ter dado muito errado se eu não tivesse me planejado. Eu montei uma reserva financeira de 12 meses. Os especialistas financeiros falam 6. Eu fiz mentoria de financeiro, eu passei por um processo de coaching, eu fiz vários treinamentos, eu me planejei, me preparei para que isso desse certo. 5. Autorresponsabilidade. Gente, aquele livrinho vermelho, pequenininho, maravilhoso, tem um poder que vocês não têm ideia. Quando eu assumi a autorresponsabilidade da minha carreira, da minha vida profissional, eu entendi que somente eu poderia fazer com que aquilo fosse diferente. E a autorresponsabilidade vale para todos os pilares da nossa vida. Para uma transição de carreira é fundamental. Nesse momento, me colocou como uma nova autora da história profissional da minha vida. E eu sei que o que eu tenho construído, o que eu tenho escrito, não é simples. Muito pelo contrário, foi muito esforço, muito planejamento, está sendo extraordinário. Então a autorresponsabilidade me colocou no papel de autora da nova história profissional que eu ia viver. 6. Gente, isso eu falo muito. Pode até ser uma crença, mas eu gosto muito dessa expressão. O não eu já tenho, eu preciso ir atrás do meu sim. E foi isso que eu ouvi. Eu já sabia que eu não estava mais satisfeita profissionalmente. Eu já sabia qual era o meu propósito, que crescer e contribuir tinha se tornado o meu propósito, a minha missão, e que eu queria viver todo esse universo que eu venho vivendo. Então, o não eu já tinha, eu fui em busca do meu sim, com planejamento, com autorresponsabilidade, com foco e com muita determinação. Foi isso que me fez chegar no final da minha transição de carreira. Agora eu quero que você compartilhe comigo o que fez mais sentido para você, o que você precisa ter para fazer a sua transição de carreira, ou qual foi a competência interna que você mais desenvolveu ao longo da sua transição de carreira.